Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol. Salve galera, tudo bem com vocês? Desde já peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like de vocês, que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui na plataforma do YouTube. E se você quer investir em jogadores, a K10 Investimentos é a melhor empresa do mercado aí, galera. E com apenas R$20 você já pode começar a investir em jogadores. É isso mesmo, galera. Então clica no primeiro link da descrição aí que vocês vão estar entendendo melhor do que eu tô falando. Com apenas R$20 você consegue estar investindo em jogadores aí, galera. Ó, e vamos lá, sem mais delongas, amanhã a gente vai ter derby, Palmeiras e Corinthians. O bicho pega no derby, vocês sabem. Então vamos ver a repercussão aí na imprensa, mais especificamente no bate-pronto da Jovem Pan. Todos os créditos à Jovem Pan. Acompanhem comigo aí, galera. Vamos que vamos. Essa situação do Palmeiras, o jogo que foi contra o Flamengo, inclusive um jogo corrido, um jogo pegado, o jogo inteiro, foi um jogão, como a gente falou ontem aqui, e o Palmeiras chega desgastado para esse jogo contra o Corinthians, enquanto que o Corinthians, como o Vamp falou, chega com os titulares poupados, jogou contra a Portuguesa do Rio com todos os reservas. Isso pode fazer muita diferença, até porque também não joga em casa, né, Mauro? Vai jogar na Arena Barueri, porque vai ter show do Kids no Allianz Parque. A semana foi muito ruim para Palmeiras e Flamengo sob esse ponto de vista, né? O jogo foi muito bom, é verdade, mas esse jogo era para ser disputado não nessa rodada, na outra. Ele é da outra rodada, da quarta rodada. E aí, num final de semana, lá no começo de maio, né, dia 1º, o Palmeiras vai jogar com a Juazeirense, o Flamengo vai jogar com o Alto Estado do Piauí. Mas, evidentemente, esse jogo no meio da semana para Flamengo e Palmeiras, ele complicou bastante, porque é um jogo que você não pode administrar. Os dois poderiam ter feito viagens, mas jogado com times cheios de reservas, poupando os principais jogadores para os jogos difíceis que tem no final de semana. O Palmeiras contra o Corinthians e o Flamengo contra o Atlético no Paraná, onde normalmente não se cria, normalmente perde. A maioria das vezes que vai lá, toma um pau. E vai ter que poupar jogador, e é provável que o Palmeiras tenha que fazer a mesma coisa, tem que poupar jogador, tem que avaliar a condição de cada um. Dificilmente poderá jogar com sua força máxima. Pode até acontecer, mas aí isso vai custar caro na sequência. A sorte do Palmeiras é que a chave da Libertadores é muito fácil, então o jogo da Libertadores que vem na sequência não é preocupante. O Palmeiras vai passar o rodo nesses times custos aí da chave dele, vai se classificar como primeiro disparado. E o Corinthians ao contrário, aí tem a outra questão, tem o Boca Juniors na terça-feira, então ao mesmo tempo também que o Corinthians joga contra o Palmeiras mais inteiro, ele tem que olhar para frente. E o Palmeiras olha para trás. Mas a tabela da Libertadores, ok, todo mundo sabia que ia jogar naquela semana, tem jogo de Libertadores. Essa da Copa do Brasil que eu não entendo. Por que tem que tirar o jogo? A Copa do Brasil sempre foi quarta-feira, quinta-feira, terça, sei lá, no meio da semana. Aí desde o ano passado ele pega alguns jogos e coloca. O São Paulo fez um assim no domingo no ano passado. Do nada surge um jogo no domingo. E isso interfere, porque você mexeu na estrutura da semana inteira. O cara faz o planejamento. No caso do Palmeiras, jogou contra o Ceará, fora de casa, né? Não, em casa. Depois saiu para jogar contra o Goiás, fora de casa. Aí na sequência ele jogaria contra a Juazeirense. Aí ele pega o Flamengo. Bom, aí na sequência, quem que vem aí? O Corinthians. Pô, peraí. Um jogo fora, o Flamengo e o Corinthians. Qual seria o normal? Seria o Juazeirense, o Corinthians, aí lá na frente o Flamengo, só no outro final de semana. Seria muito melhor, evidente que seria melhor. Você espaça um pouco mais. E nesse ano, com o calendário mais apertado, pior ainda. Mas o que me chama a atenção é que os clubes não reclamam. Nenhum dos dois. Ninguém fala nada, todo mundo aceita, ali quietinho. Deveriam ter esperneado na hora que isso foi anunciado. Não sei se foi a televisão que quis, provavelmente sim. Sei lá quem é que pediu, mas deveriam ter reclamado, porque isso afeta diretamente. Enfim, mas ninguém fala nada, ninguém diz nada. O Flamengo joga quinta, aí não pode jogar sábado. O Palmeiras joga na outra terça e não pode jogar domingo. Por isso que fizeram essa E hoje, como coisa são toda. várias as televisões, que era mais fácil. Você jogava a culpa na televisão, jogava a culpa no Grupo Globo, era mais fácil. Agora não é só o Grupo Globo, tem várias, né? Que eu acho até profissionalmente para todos nós, e acho até para o público melhor. Quando você tiver mais alternativas, tudo bem. Só que aí que tá.
E aí não é fácil, não é mais o Manuel Flores, é uma outra pessoa que eu confesso não saber quem é que cuida da tabela. Agora você tem que ajustar todos os interesses num calendário que já não cabe com todos os interesses de televisão, de todos os grupos, e agora são 15 que... Hoje você... Não é Vigília Lísio que cuida da tabela do brasileiro? Não era mais, era o Manuel Flores que estava cuidando, e agora saiu, e agora não sei realmente quem é. Mas esse vai ter trabalho, porque além de arrumar o calendário que não tem cabimento, você tem que... uma TV X, TV Caminhão pede aquilo, a TV Rodoviária pede aquilo, o Twitch pede uma coisa, o Orkut que transmite pede outra, e você tem que arrumar. E aí... Mas aí é o que o Mauro falou, né, Maurão? Seu xará. Sim. Os clubes têm que fazer alguma coisa. Mas eles não fazem porque prejudica muito o clube. Sim, mas já prejudica o calendário. O calendário não tem cabimento, né? E fica nessa situação. E de novo, só para tentar defender a tese, que a gente não, falo por mim, há anos defendo, uns defendem, outros não, que é o seguinte, não tem mais, gente, como manter um time titular. A gente viu na volta de um jogo de quartas de final de Champions o que fez o Liverpool. Tirou 7 jogadores contra o Benfica. Sabe? Não é máquina mesmo, então tem que fazer. Então, no caso específico, para esse jogo clássico, o Palmeiras entra mais desgastado. Porém, a partir de cada minuto que passe, claro, vai pesar um pouco mais, mas o Corinthians já tem que pensar no desgaste futuro e o jogo complicadíssimo em Itaquera contra o Boca. E o Palmeiras tem o jogo contra o Emelec, que é muito mais fácil, que o grupo é muito mais fácil, a campanha do Palmeiras também, por óbvio, é melhor, e o Palmeiras está mandando, inclusive, os reservas para a Libertadores. Então, assim, a gente vai ter que cobrar o que a gente teve que tirar um pouco o pé em numa eventual crítica no segundo tempo de Flamengo e Palmeiras, por causa disso. O Flamengo pregou a partir dos 20 minutos, como o Palmeiras parecia pregado desde o banco de reservas no segundo tempo inteiro. Então o ritmo do jogo não fica tão legal. E aí que a gente tem que falar mesmo, é muito jogo para pouco futebol. A gente acaba não tendo jogos legais que a gente poderia, porque não tem cabimento. São muitos jogos estaduais, o que eu não acho que deva acabar, mas racionalizar estadual, racionalizar a Copa do Brasil e, dentro do possível, os pontos corridos, racionalizar o Brasileirão. Como o jogo de quarta, que foi um jogaço. Foi, mas podia ter sido melhor ainda, porque o segundo tempo as equipes morreram, pregaram. E, eventualmente, amanhã pode não ser tão bom o jogo do lado do Palmeiras, porque está desgastado, e do lado do Corinthians, que, eventualmente, o Vamp também nisso pode falar muito melhor que a gente. O jogador do Corinthians, claro que é um Palmeiras e Corinthians, é muito importante, é brasileiro, o Corinthians começa muito bem o Brasileirão, mas terça-feira tem Libertadores. Então você, tem essa pauleira aqui, depois tem Boca Juniors, ainda aqui em casa. E detalhe, né, Bruno? O Boca que tá com o técnico, o Batalha, pressionadíssimo. O jogo contra o Corinthians é o tudo ou nada pro treinador do Boca. Sim. Já tem aí rumores lá na Argentina. Não, já tem rumores na Argentina que ele vai ser demitido. Que ele vai ser demitido. É o tudo ou nada pro Boca Juniors, pro treinador do Boca Juniors. Como disseram os Mauros. É um jogo que pro Corinthians ele tem que jogar contra o Palmeiras, já pensando na próxima semana, porque é um jogo muito decisivo, já que ele perdeu pro Always Ready lá na altitude da Bolívia, né? Tá todo mundo com 3 pontos, né, nesse grupo aí do Corinthians, né? Todo mundo ganhou em casa e perdeu fora. Então é um jogo importante, é um jogo que agora quem vai jogar em casa é o Corinthians, né? Por enquanto ninguém perdeu em casa. Então, se ele perde ponto em casa, ele fica pra trás. Ele vai ter que recuperar fora, ou torcer pra mudar um pouquinho essa lógica desse grupo. Depois que por enquanto sai 2, né? Depois sai 2. Joga fora com o Boca e com o Deportivo Cali. Aí só volta pra casa no Always Red na última rodada. Então é importante vencer esse jogo. Ele tem 2 jogos duros na sequência. E essa questão de calendário é uma coisa que dá pra ajustar. Vai ter uma coisa muito absurda nesse fim de semana. O Fortaleza e o Ceará não vão se enfrentar, que era programado, né, o clássico cearense nessa rodada, porque o Fortaleza vai jogar a final do estadual com o Caucaia. Assim, você coloca até o jogo do estadual à frente do brasileiro. Sei lá, agora esse ano é no dia de eleição, é tipo assim, a eleição presidencial vai ser adiada porque vamos fazer uma eleição de um estado só e então joga pra depois. Não tem sentido. E daria pra adaptar, os times do Nordeste estão jogando a Copa do Nordeste, então deixa mais curto o estadual, joga um jogo só, não faz 2 de final. Mesmo essa fase da Copa do Brasil agora, tem um monte de confronto aí que não precisava de 2 jogos, hein? Atlético Mineiro e Brasiliense, já foi. Atlético Paranaense e Tocantinópolis, já foi também. Botafogo e Ceilândia. E era previsível que vários confrontos fossem definidos logo, porque a diferença é muito grande de alguns confrontos. Então tem alguns jogos assim, fora o que já foi discutido, algumas coisas que daria para racionalizar, mesmo mantendo tudo, estadual, Copa do Brasil. Essa fase da Copa do Brasil não tem sentido ter 2 jogos, ida e volta. Mauro César, os números por enquanto do Vitor Pereira no Corinthians são 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 17 gols marcados, 10 gols sofridos. 51,51% de aproveitamento. É pouco tempo. Agora, o Vitor Pereira,
chegou com uma banca gigantesca. Pô, é bicampeão português pelo Porto, é um treinador com muito currículo. Você acha que o Vitor Pereira ainda vai dar a cara dele para esse time do Corinthians? E você acha que ele tem chances de tornar esse time do Corinthians vitorioso com o trabalho que ele faz hoje? Porque realmente é pouco tempo, ainda não emplacou. Mas é um treinador que tem muita história, inclusive de um jogo ofensivo, né, Mauro? Se ele estivesse trabalhando numa condição minimamente razoável, né, eu afirmaria que ele conseguiria bons resultados. Agora, com um contrato de 8 meses e pouco, com esses jogos todos um em cima do outro, entrou no meio da temporada já, nem no começo ele chegou já com o Campeonato Paulista em andamento. Não participou da formação do elenco, né? Agora pediu um lateral direito e tal, mas os jogadores já estavam lá, ele não recomendou ninguém. A avaliação sobre com quem ele pode contar ou não, ela só acontece no dia a dia. Tipo, Luan, não entra nem contra a Portuguesa. É claro que ele, quando chega, ele deve ouvir falar do Luan. Mas ele vai identificar qual é a do Luan ali no dia a dia de treinamentos e eventualmente se botar para jogar. Aí ele pode chegar à conclusão, parece que ele chegou à conclusão que não dá para contar com o Luan, né? Senão teria utilizado, pelo menos em alguns momentos como esse, sabe, desse meio de semana. Eu acho que nesse calendário eu não tenho essa certeza, mas eu acho que ele é o técnico, de todos os técnicos estrangeiros que estão aqui no Brasil, ele é o mais qualificado, o cara com mais currículo, é o cara mais caro, que chegou. Depois o Abel fez um contrato novo, isso mudou, pelo jeito, mas chegou como técnico mais caro, com mais currículo, com mais história, digamos assim. E, de fato, que tem esse perfil que você falou, de um estilo de jogo mais agressivo. Mas nessa loucura toda, eu sinceramente não sei se ele vai conseguir. São várias situações. Agora, claro, isso é um problema dele. Ele foi contratado para isso. Se ele não conseguir, vai ser questionado e vai ser cobrado. E ele sabia disso também, né? É lógico, ele assinou o papel ali sabendo qual era o cenário. Agora só a causa. Então ele agora tem que encontrar uma solução. O que eu digo é que eu não tenho essa certeza de que vai dar certo por conta das circunstâncias. Se ele tivesse uma condição de trabalho um pouco melhor, eu acho que ele conseguiria com toda certeza fazer o Corinthians bem competitivo. Mas assim, aquela história, as contratações vieram antes, muitos são jogadores, vários jogadores com 30 e poucos anos, ele está conhecendo jogadores da base ali, os oriundos do próprio clube no dia a dia, agora já conhece, mas foi conhecido no dia a dia. Pegou clássicos fora de casa, nesses números aí você vê, ele perde clássicos jogando na casa do Palmeiras, na casa do São Paulo, né, estreou num clássico e tomou um gol com 50 segundos, né? Debaixo de chuva. Exato, debaixo de um dilúvio. Tem uma série de situações aí, né? Como diria Lúcio de Castro, sobre tortura, os números falam qualquer coisa. Então a gente pode pegar esses números aí e fazer 1000 interpretações com eles, mas eu acho que ele está dentro de um contexto em que ele não é o único responsável por esse índice, que evidentemente não é o que se espera. Agora, vai chegar um momento que talvez ele tenha que fazer uma escolha e priorizar uma competição onde ele acha que dá para ir mais longe. Em tese pode ser no mata-mata, se ele encontrar o time certo, o time mais competitivo, uma formação ali, não digo 11, mas aqueles 13, 14 jogadores que ele pode contar para os jogos grandes. Isso pode se desenhar, inclusive, nessa semana, dependendo do que acontecer contra o Palmeiras e o Boca. Ele encontrar o time e falar, cara, aqui a gente vai dar 60% por 70%, e nesse outro caminho aqui a gente vai com tudo, para tentar ganhar alguma coisa, tentar levar o Corinthians a uma fase decisiva de um torneio. É possível. Tem ótimos jogadores, né? O elenco é bom, o elenco do Corinthians do início do ano passado em diante, depois das contratações, tem uma transformação enorme. E ele é um cara qualificado, né? Eu acho que ele tem toda a condição, mas não tem toda a condição, porque esse ano é maluco. E esse calendário é completamente idiota. A Copa do Brasil não poderia ter jogos de ida e volta, tem que ser tudo jogo de ida só, como é lá fora, na Europa. Jogo de ida, sorteio o mando de campo. Muito simples, sorteio o mando de campo. Então vai jogar Juazeirense contra o Palmeiras, sorteia. Deu Juazeirense, joga lá em Juazeiro. O Palmeiras joga em São Paulo. Aí na próxima fase, o Palmeiras vai jogar, digamos, contra o Atlético Paranaense. Os dois jogaram fora de casa primeiro, sorteia. Um jogou fora, o outro jogou em casa, inverte. E você segue o barco e vambora. E o pior, né, Mauro, é que o calendário, ele ferra mesmo os principais times. Claro, os que mais investem, os que dão mais espetáculo. Pela competência. E aí que acontece? Porque são os que mais disputam competição. Você tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, os times que investem. Então, em todas as competições, e aí o calendário, que é patético, como diz o Mauro César, ferra esses principais clubes. É pior que patético. Mas assim, e aí, de novo, entra o interesse da mídia. Um jogo só, a chance da zebra é maior. A chance do campeonato ser esvaziado por grandes clubes já caírem, como já caiu,
independente da fase deles. Então a chance de você ter o que normalmente se tem em Copas, e no Brasil, pelo nível de equilíbrio, não nível alto, mas menor, você tem chances maiores de ter, por exemplo, um ano 2004, que você tinha de um lado 15 de Campo Bom e Santo André, e do outro lado Flamengo, ainda o Santo André ganhou do Flamengo, do ano seguinte Paulista ganhou. Mas lá fora tem mídia também, Mauro. Não, e lá fora acontece. Mas, Mauro, isso é que você falou a verdade. Ó, há um mês atrás eu fui num evento em Campinas de planos de saúde, né? Fui lá, ficar lá no stand, foi o Paulo Nunes, eu. E aí, a diretora desse plano de saúde, uma das chefonas, falou: pô, você viu o prejuízo que a gente... Elas conversando, eu tava escutando, né? Você viu o prejuízo que a gente teve, que foi lá no Sul, saiu o Grêmio e Inter da Copa do Brasil, e eles patrocinam a Copa do Brasil, que é TV. Eles já não tem Grêmio e Inter na Copa do Brasil. Sim, mas é o que eu falo. Lá fora também tem mídia. Você tem que valorizar mais os clubes do que a mídia. É mais difícil, até porque, inclusive, mas é bom pros clubes, Maurão. É bom pros clubes. É bom mas porque não dá. Você vê que todos os treinadores, aí clube e mídia estão juntos. O clube e mídia, porque não é a comissão técnica e os atletas, é o presidente. Falou, não, eu quero ter mais garantia na Copa do Brasil. E outra coisa, e isso é fato. Mas você vê os treinadores indignados, né? Principalmente o Abel Ferreira, que já bateu muito nesse calendário. Sim, aí batem nele. Ele fala a mesma coisa que todo mundo fala, mas só o Abel que fala. Né? O Crespo, que era mais cordato, muito mais educado nesse aspecto que o Abel, falava a mesma coisa. Santana falava há 30 anos, o calendário era muito pior quando o Vampeta jogava, o Luxemburgo, mas sobra só pro Abel. Agora tem uma coisa assim... mas calma aí, sobra pro Abel pra mim pro lado positivo, tá? não, eu acho uma baita coragem dele. Não, fala, ele desafiar então não vinha trabalhar. Eu acho também, mas assim fala, pô, ele já sabia, todo mundo já sabia. Se é o caso, então eu vou sair aqui e vou tomar sol, porque eu sei o calendário absurdo, a gente fala isso há 200 anos e continua sendo mais chato do que é. Mas, por exemplo, no caso do Abel, assumidamente, não que ele quisesse perder pro CRB do jeito que perdeu. O Palmeiras foi bom cair fora. Teve um outro treinador do Palmeiras que eu não vou falar, e não só do Palmeiras, aconteceu. O São Paulo saiu de uma Copa do Brasil em 92, quando o calendário era pior ainda, e só eram dois, era o campeão e o vice, ou o campeão de um turno. São Paulo no Brasil se definia de outro jeito. O São Paulo abriu mão de jogar a Copa do Brasil e deu para o Palmeiras jogar a Copa do Brasil, porque era um calendário absurdo, inclusive porque tinha viagem para a Espanha, jogar os torneios que o São Paulo venceu também com o Tele Santana. Então, olha o absurdo que era. O São Paulo abriu mão de uma Copa do Brasil para deixar o Palmeiras jogar. Já aconteceu, não tanto tempo atrás, que o Palmeiras fez de tudo para perder uma Copa do Brasil, para poder ser campeão. Bom, eu já disse que é 2016. O Palmeiras ficou... Só não deu volta olímpica quando foi eliminado pro Grêmio, mas era que o Palmeiras tinha porque ele não tinha elenco, já não estava tendo futebol. Então, assim, acontece. Ninguém vai assumir, vamos jogar para perder. Mas é melhor dentro desse calendário absurdo. Mas então não cabe a nós, inclusive da mídia, o próprio Mauro César fala, pô, às vezes tem que botar mais gente com competência para estar ali na coletiva. Quando esses treinadores reclamarem, a gente fala também, olha só, tudo bem, mas então por que vocês não cobram das diretorias dos clubes que eles cobrem da CBF que não aconteça isso? Por exemplo, Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, cobra, mas fica lá. Quantas vezes a gente não cobra? Não tô falando aqui, em outros lugares, ou já mas então que fique claro que falta de vergonha dos clubes de baterem de frente com a CBF. Sim, sem dúvida. Também, com a mídia também, a mídia que a gente tá falando, pô. Em convocação de seleção, data FIFA, calendário, os clubes dirigentes são sócios de tudo isso aí. E os treinadores são os profissionais que acabam pagando por isso e às vezes pagam com o próprio emprego. E os jogadores também, né? Porque, claro, pagam com o próprio físico. Sim. Quantos jogadores lesionados aí, mó tempão fora. A Copa é um negócio pra ser imprevisível. Eu acho o jogo único até mais legal. A Copa é pra ser meio caótica mesmo. A última Copa lá da Europa que ainda tinha 2 jogos e mudou há 2 anos foi a da Espanha. E agora as finais são... Agora esse ano vai ser Betis e Valência. Já teve um Real Sociedade e Bilbao. A Copa é pra ser meio maluca mesmo. A Copa da França foi Nantes e o time do Calais, que era um time semi-amador, ou semi-profissional, mais para semi-amador do que semi-profissional, mal tinha divisão, porque até porque na Copa da França se aceita juntar o time aqui da Jovem Pan com o Vampeta, a gente pode jogar, claro, vamos ser eliminados. O Falcão Garcia, inclusive, ficou fora da Copa de 14 porque um professor de geografia arrebentou o joelho dele. Bem lembrado, é verdade, é verdade. Esqueci disso. O cara era professor de geografia de jogar. Rapaziada, acabou isso, terminaram de falar aí. Falaram mais do calendário, mais de tudo do que do próprio jogo, mas enfim, quero que vocês comentem se vocês concordam com algo, ou alguma coisa que eles disseram. Valeu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E até a próxima. Valeu, galera!